Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio. Nesse vídeo aqui te contar que Renato Portaluppi deu uma ótima entrevista pra galera da Zero Hora. Gaúcha, Zero Hora, Eduardo Gabardo, Marco Souza. Foram até o CT e conversaram com o técnico Renato. Uma entrevista de cerca de 1 hora, que é claro, eu vou resumir aqui os principais pontos, os principais tópicos. Se você quiser, é só procurar pelos canais da Gaúcha que você vai encontrar a entrevista, inclusive em vídeo, do Renato. Mas o que de mais importante eu vou traduzir aqui e te resumir para a gente ficar, como sempre, bem informado, beleza? Bom, a primeira questão é que essa entrevista ela tem um mote de comemorar, entre aspas, os 2 anos do Renato como técnico do Grêmio. Renato vem aqui naquela situação de sobe não sobe da segunda divisão e tal, e ele comemorou 2 anos depois de tudo que aconteceu. E o detalhe é que em uma das falas, já no começo, ele diz, olha, foram tão intensos esses últimos 2 anos que se fossem 4 ou 5 não seria surpresa, de tanta intensidade que teve. E é um Grêmio que Série B, vai com o Soares, ou contrata um Soares, vai para Libertadores, esse ano tem enchente e tudo mais, e tudo que aconteceu. Por falar em Libertadores, Renato nessa entrevista falou explicitamente que é difícil, mas não impossível, que tem como chegar. Basicamente, ele colocou uma situação que já tinha passado perto na entrevista coletiva, dizendo, olha, vamos lá, vamos tentar brigar na parte de cima, ainda dá e tal, mas não tinha falado Libertadores da América. E agora ele falou exatamente sobre essa questão. Garantiu que conversa bastante com a diretoria, que troca muitas ideias, fala sobre várias coisas, inclusive do futuro, passado, presente e tal, mas que ainda não falou sobre renovação, que o seu foco está ainda nesses 16 jogos que faltam no Grêmio, até para colocar o Grêmio na Libertadores. Nesse momento da entrevista é mais ou menos o momento em que ele fala para o Gabardo e o Marco Souza aquela situação que nós já tínhamos repercutido, que ele recentemente foi procurado por 2 equipes aqui do futebol brasileiro e que teve proposta para poder avaliar e tal, mas que não avançou, que ele não conversa com essas equipes. E que uma outra, terceira equipe já falou com ele pensando em 2025, que tem alguns times que estão se planejando para a próxima temporada, mas que ele não está abrindo nenhuma negociação, nenhuma conversa, porque o seu foco é único e exclusivamente nos 16 jogos que faltam, terminar a temporada e encerrar definitivamente esse ano, e aí depois ele vai conversar com o Grêmio e conversar, se for o caso, para ver o que vai fazer. Diz que ainda está totalmente focado no trabalho, não pensou em parar, mas que aquela frase que ele sempre repete, caixão não tem gaveta, ele tem que aproveitar a vida também, e que se for o caso, daqui a 1, 2 anos, se ficar cansado, pode sim voltar a pensar em parar de ser treinador. Entre outras coisas, o Renato, nessa mesma linha de raciocínio, dá a resposta que ele fala dos 15 ou 20 salários, que ele brinca, é uma brincadeira que ele faz com o presidente Alberto Guerra, que deveria ter 15 ou 20 salários, porque ele ajuda os outros departamentos para que as coisas andem. Afinal, se em outros departamentos as coisas não andarem, vai estourar dentro de campo. E ele, Renato, chegou e falou, olha, eu chego antes e saio depois justamente para controlar os outros departamentos do clube. Faz isso com prazer, mas que é desgastante. E tem uma parte dessa resposta que tem uma situação dizendo, olha, eu ajudo todo mundo, mas ninguém consegue me ajudar, ou ninguém me ajuda no meu trabalho, mas eu ajudo todo mundo. O detalhe é um Renato admitindo uma situação que a gente sempre falou, que o Renato, entre aspas, comanda tudo ali. E aí ele fala, ele até disse, ele falou que ele está controlando outros departamentos do clube, que é mais ou menos a mesma coisa, e depois falou que está ajudando, e por isso que até fala para o presidente Guerra que ele deveria ter 15 ou 20 salários de tanta coisa que ele faz no CT, de chegar antes e sair depois. Isso, chegar antes e sair depois, pelo menos é uma verdade. Qualquer repórter que trabalhou no CT sabe que o Renato chega bem cedinho e está sempre lá e tudo mais. Bom, sobre a imprensa, é óbvio que tinha que ter a situação sobre a imprensa, né? Ele disse que ninguém na imprensa vai escalar seu time, que não muda de opinião pelo que falam na imprensa, que não acha que possível que alguém que não viu os treinamentos, não viu o que aconteceu, não viu a semana, não pôde acompanhar a semana, diga o que tem que ser feito. E que só pelo que aconteceu nos 90 minutos, os caras da imprensa acham que sabem tudo. Então essa foi a resposta para a imprensa, para dizer que ninguém vai escalar o seu time, ele não vai mudar por conta do que ele viu na imprensa ou não. Confirmou que a ideia da foto com o Jeromel e Kahneman, ele abraçado, foi dele, que ele queria que o torcedor olhasse para seus 3 ídolos e acreditassem neles.
E a partir daquela foto ele acha que o torcedor passou a acreditar mais no time e mais nas coisas do Grêmio e tal. Sobre o que disse que o gramado da Arena não deve estar 100%, tá? Que eles não têm ainda mais noção. A entrevista foi antes do primeiro jogo na Arena, né? Mas disse que acha que não deve estar 100%, que eles mais ou menos já têm essa ideia. Que quer ser lembrado como um vencedor pela torcida gremista, porque ele foi vencedor como jogador e treinador, e aí relembra que tirou o Grêmio além de ser jogador, tirou o Grêmio agora de uma seca de 15 anos e tudo mais, mas que claro que ele erra. Ele disse, e ele sabe que onde ele errou, só não vai falar pra imprensa onde é que ele errou, e não vai dizer onde é que necessariamente errou, mas que é claro que ele erra. Ele disse, olha, se eu não errasse, eu venceria tudo, e claramente eu não tô vencendo tudo, então eu erro, mas ele não vai falar publicamente onde errou. E disse, a questão que ele acha é ver o currículo. Ver o currículo e saber, olha, o que esse cara já fez e o que esse cara pode fazer. E aí o currículo dele fala por si. E sim, o Renato também confirmou que se incomoda quando ouve alguém o criticar e dizer assim, esse cara tem que ir embora, ou ele tem que ir embora. Ele falou assim, tá, mas de onde tiram isso? O porquê que falam isso? Porque assim, na visão do Renato, ele não é, e ele falou explicitamente na entrevista, essa frase, que ele não é o único culpado das eliminações da Copa do Brasil e da Copa Libertadores da América. E terminou dizendo que se então tem que ser assim, então é assim, se o Grêmio conquistar uma vaga na Libertadores pelo Campeonato Brasileiro, então o Renato vai ser o máximo. Que então se esse é o critério. Basicamente, é interessante esse ponto. O Renato confirmando que de fato se incomoda quando falam que ele tem que sair, e é uma pauta que não é só a imprensa que está fazendo, tem uma boa parte da torcida, e que pediu para dizer que não é só ele o único culpado pelas quedas da Copa do Brasil e da Libertadores, e que se fosse então o caso, se o Grêmio chegar na Libertadores via Brasileirão, só uma vaga, diferente de título ou de queda, ele, Renato, seria o máximo. Mas o final da entrevista foi dele falando sobre o seu futuro, que provavelmente não vai durar muito tempo, ele disse que vai ser breve o tempo como treinador, então o Renato não pensa muito tempo em ficar, que cogita, quando se aposentar da função de treinador, ser diretor técnico ou até comentarista. E aí nessa frase ele vai mais na brincadeira e diz assim, aí os outros é que vão dizer que eu tô fazendo crítica, que eu sou o cara que tô criticando no ar-condicionado, mas que as suas críticas serão sempre construtivas. É aquela história, é uma frase minha, tá? É muito difícil tu dizer, não, minha crítica é construtiva. Às vezes tu acha que tu tá fazendo uma crítica que é construtiva e a pessoa do outro lado não acha. Mas isso o Renato vai aprender quando ele for comentarista. Aliás, faço uma gavetinha aqui, tá? O Renato já foi comentarista, cornetinha de ar-condicionado, como ele disse. Ele comentou uma Copa do Mundo em 98 pela TV Manchete na época. E ele participou já daqueles programas de mesa redonda, com roupa social e tudo mais, é só procurar que tem aqui no YouTube. Mas enfim, o Renato cogita ser ou diretor técnico ou até comentarista, se for o caso, e aí ele que vai ser o cara que tá criticando no ar-condicionado. Vamos ver o que vai acontecer no futuro, mas é esse o resumo da entrevista para Gaúcho e para 0 Hora. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.